Testando, gravando. Vamos que vamos, galera. Eu acho que agora vai, hein? Ó, o que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar um pouquinho sobre o Brasil, o território, as fronteiras e o litoral. É um assunto bem legal, no meu ponto de vista, porque envolve até questões jurídicas, acreditem se quiser. Por quê? Deixa eu começar contando. Vamos começar pela parte mais prática aqui, que é o seguinte. Manda aí no chat pra mim, pessoal, quantos países que fazem fronteira com o Brasil? Pode mandar. Tempo! Você que está vendo o vídeo no YouTube, manda nos comentários do YouTube. 10, vamos contar. E eu quero que vocês vão falando junto comigo os nomes, hein? Pintares de cinzinha aqui. Guiana Francesa. Vai falando de cabeça. E eu, na sequência, já vou falar. Suriname. Guiana. Venezuela. Colômbia. Peru. Nossa, a Colômbia pintou tudo aqui. Bolívia. Paraguai. Argentina e Uruguai são os países que fazem fronteira com o nosso querido Brasil. Aqui não. Aqui já é a América Central. Vamos colocar a América Central aqui também. Deixa ela quietinha lá. Pronto. Meu Deus, não consigo. Fica assim mesmo. Então daqui para cá já é América Central. 2 países que não fazem fronteira com o Brasil, vocês já citaram aí. Isso, vai colorindo aí no desenho de vocês no caderno. O Equador e o Chile. Uma dica que eu dou aqui que eu acho que é muito legal, viu, gente? Coloque a primeira letra de cada país no mapa. Só a primeira. Mas não é Guiana Francesa? Sim, mas põe só G, para forçar a cabeça sua a lembrar. Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. Então temos aí os países da América do Sul. O mais engraçado barra curioso é o fato do Brasil fazer fronteira com a França. Isso é louco demais, né, gente? O Brasil faz fronteira com a França e aqui a Guiana Francesa é um território ultramarino francês. Então o Brasil faz fronteira com um país da Europa, como diria o Faustão, é um país da Europa. Sim, faz fronteira com a Guiana Francesa. Manda aí no chat, quem está vendo no YouTube, manda nos comentários qual país ou quais países que vocês acham que nós temos assim uma certa preocupação em nossas fronteiras. O que vocês acham, gente? Comenta aí comigo. Quais países que vocês acham que, no mínimo, tem uma certa preocupação? São fronteiras delicadas com a Bolívia? Olha o tamanho da fronteira do Brasil com a Bolívia. É a maior. Fato. Especialmente essa parte aqui que eu estou destacando. Ó. Aqui é bem preocupante. Até aqui, mais ou menos. Por que será, hein? Por que será? Vai pensando aí. Por que essa parte da fronteira do Brasil com a Bolívia, até onde eu fiz vermelhinho aqui, é a mais preocupante? Por quê? Dica, tem a ver com a vegetação. Tem a ver com contrabando, sim. Estou vendo os comentários de vocês. Rota de tráfico, sim. Mas tem muito a ver com a vegetação. Fica muito difícil fiscalizar a entrada e saída de pessoas ou de qualquer tipo de embarcações, que tem rios por aqui. Até mesmo caminhões. Até agora ninguém respondeu, hein? Vamos ver. Tem a ver com floresta. Toda essa região aqui é coberta pela floresta amazônica. Então, a dificuldade de fiscalização dessa fronteira, galera, ela é maior do que em outras áreas. Um dos motivos é a fiscalização difícil por conta da vegetação, que é muito fechada, a mata muito densa.
Também citaram aí a fronteira do Brasil com a Venezuela. É outro ponto, digamos que de tensão, especialmente nos últimos anos, porque a Venezuela vem passando por uma crise política e muitos venezuelanos, alguns anos atrás, vocês devem lembrar, vocês lembram? Vão comentando aí comigo, que alguns venezuelanos tentaram até inclusive entrar aqui no Brasil. O Brasil ele fechou ali uma parte da fronteira, depois teve uma negociação com a Venezuela para ajudar os venezuelanos, mandou alguns caminhões para lá. E esses caminhões não conseguiam entrar dentro da Venezuela para ajudar. Então é uma das fronteiras tensas também do Brasil com a Venezuela. E também, deixa eu ver se alguém citou, falta um dos países aí que sempre que se fala em fronteira há uma preocupação. Também é uma fronteira amazônica. Ah, vocês citaram o Paraguai. Vamos lá, deixa eu comentar do Paraguai. De fato, pessoal, a fronteira do Brasil com o Paraguai tem algumas coisinhas, sim, que surgem como pontos de tensão. Seria por causa do quê? Vamos lá. Bem participativa a aula aqui, hein? Seria por causa do quê? É por causa de droga, igual acontece com a Bolívia e com outro país que vocês não citaram ainda. Ai meu Deus, eu estou mostrando ele sem querer, daqui a pouco alguém fala, começa com a letra C. Seria por causa... Olha lá, o Vitor já citou a Colômbia aí, boa. Colômbia também temos problemas por conta do contrabando também de drogas, do tráfico de drogas. Tem grupos guerrilheiros na Colômbia, as Farc, que recentemente se transformaram em partidos políticos, né? Peru também, temos lá a nossa... Olha, na verdade, toda essa fronteira, galera, que eu estou destacando aqui de vermelho, ela é uma fronteira bem delicada. Todinho, ó. Inclusive, eu desafio vocês... Já tem uma pergunta pendente que ninguém respondeu ainda, né? Por que o Paraguai é uma área assim que existe também atenção por parte do governo brasileiro? Mas a segunda que vai ficar aqui no ar é que existe um projeto justamente para cuidar dessa fronteira, que é um projeto que ele foi feito há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, com o objetivo de proteger essa região da fronteira amazônica do Brasil. Vamos lá, alguém tem um palpite aí sobre o Paraguai? 3 segundos, senão eu vou falar. Muito bem, pirataria, produtos falsificados e também produtos que entram no Brasil, pessoal, produtos que entram no Brasil de forma ilegal, sem o pagamento de impostos. O Paraguai é um país caracterizado por oferecer produtos ali no comércio bem barato. Esses produtos eles acabam entrando no Paraguai sem o pagamento de impostos e fica muito mais barato para um brasileiro comprar, por exemplo, um videogame, um PlayStation, uma televisão, um computador no Paraguai e entrar no Brasil. Porém, acho que todo mundo sabe disso, pode, galera. Tem original também, isso, tem pirateado, mas a maioria, eu acho que os brasileiros que vão comprar coisas lá querem comprar coisas originais, desde eletrônicos até bebidas alcoólicas. Porém, pode. Respondam essa pra mim. Pode trazer tudo, quanto quiser? Pode ir com um caminhão lá e comprar um monte de coisa e entrar no Brasil? Não. Existe uma fiscalização na região fronteiriça. E atualmente, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Eu acho que é $300. São $300 que pode entrar no Brasil sem ter que declarar, sem ter que pagar imposto. Acima disso, você tem que declarar e pagar um imposto para entrar no território brasileiro. Certo? Voltando aqui à situação dessa fronteira que está em vermelha. E aí, alguém descobriu o nome do projeto que foi feito décadas atrás com o intuito de proteger essa região toda aqui de fronteira, ó. Vale ressaltar, pessoal, que fronteira não é só a linha, tá? Fronteira é uma faixa de mais ou menos 150 quilômetros, 200 quilômetros, Brasil adentro, e dentro dessa faixa toda que eu estou destacando aqui para vocês estão copiando no caderno, é uma área que tem que ter fiscalização, tem que ter ali o exército também,
Tem que ter um cuidado todo especial. Essa faixinha aqui, que é a faixa de fronteira. Fronteira é para os dois lados, tá? Tem do lado dos outros países também. Eles têm o controle da fronteira deles. Vamos lá, 5 segundos, vamos ver se alguém manda o nome aí. E mais uma vez, você que está interagindo com o vídeo também no YouTube, de repente perdeu essa aula, ou está assistindo aí aleatoriamente, você vai mandar aí no chat. Vamos lá. Tempo. Como é chamado o projeto que foi feito com o intuito de proteger... Ainda não é esse, Rafa. Foi boa seu palpite. É quase isso. É mais antigo um pouquinho. O projeto começa com a letra C. Eu vou escrevendo. Vamos ver quem vai conseguir. Letra A. Bem devagarzinho. Nada ainda. Aê, muito bem. Responderam. Projeto Calha Norte. Quem encontrar aí na apostila ou fazer pesquisa na internet vai me ajudar com datas de quando esse projeto e para que ele serve. Projeto Calha Norte. De quando é e para que ele serve. Parece propaganda do Jornal Nacional. Do que vivem, o que comem. 1985, confiram. 1985, o ano que este professor aqui que vos fala nasceu. E qual que é o objetivo então? Cuidar das fronteiras, principalmente na área coberta pela floresta amazônica. Legal, não é o único projeto, galera, de cuidado da região, viu? Existe um outro que eu já vou adiantar para vocês aqui. Um outro projeto de cuidado também, que ele é bem interessante. Só que ele é mais amplo, ó. Ele vai proteger, ele vai cuidar de toda essa área aqui, ó. Toda essa área. Ele é baseado na instalação de radares, antenas, aviões. É bem chique o negócio. Drones. Você que tem aí a mania de achar que o Brasil não cuida do seu território ou não está preocupado. Tropas do exército, sistemas, até satélite. Uma dica aí de atualidades, hein? O Brasil, ele lançou esse ano o seu primeiro satélite feito totalmente no Brasil. Ele foi lançado de outro país, mas ele foi feito aqui com o intuito de cuidar dessa região aqui. Vamos lá? Eu vou começar a escrever. Estou esperando ver quem vai mandar primeiro aí nos comentários como que é chamado o projeto, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Vou começar a escrever, hein? Parabéns para você que já respondeu aí de cabeça. Você que está vendo a gravação da aula. Muito bem, parabéns aí para quem respondeu. CIVAM. Sistema de Vigilância da Amazônia. Importantíssimo cuidar do nosso território, né, pessoal? Isso é fato. E a Amazônia sempre foi motivo de preocupação e cuidado por parte dos brasileiros, porque é uma região riquíssima em recursos e tudo mais. Agora que você já conhece os projetos de cuidado, de proteção da Amazônia, só vale destacar o seguinte, e eu peço mais uma vez a ajuda de vocês para colocar que ano que é o CIVAM, que ano que é o CIVAM. Vamos lá, você está pesquisando aí loucamente. Ano do CIVAM. Tempo. De acordo com a galera, 2002, Sistema de Vigilância da Amazônia. Confiram sempre as informações, pessoal, em qualquer lugar que vocês verem. Confiram, pesquisem, leiam mais sobre o assunto. Uma diferença do Calha Norte e do CIVAM. O Calha Norte tem um cunho mais político, militar. Mais assim, proteção, mas também cuida de terras indígenas, a questão do garimpo em áreas ilegais, a entrada e saída de pessoas dentro do Brasil.
O CIVAM, ele tem também essa pegada, esse cuidado, tá? Um pouco, mas o principal foco do CIVAM, atualmente, ele está em demarcação de terras indígenas também, mas ele tem uma pegada ambiental. O cuidado em relação ao desmatamento. Se começa a desmatar uma área muito grande na Amazônia, automaticamente os satélites e os drones, eles conseguem mandar informação e o exército brasileiro consegue interferir, consegue fiscalizar e tudo mais. É lógico, gente, que a Amazônia é muito grande, é maior do que muitos países, né? Dá para colocar praticamente um pedação da Europa aqui dentro, com muitos e muitos países. Então é muito difícil, com certeza, fazer a fiscalização. Bom, continuando, vamos lá. Pontos extremos do Brasil. Um assunto bem legal aí que eu sei que vocês vão gostar. Marque no caderno de vocês, antes mesmo de eu colocar aqui na lousinha, quais são os pontos extremos. O ponto norte, o ponto mais ao norte, o ponto mais ao sul, o ponto mais ao leste, o ponto mais ao oeste e também o ponto mais ao norte do litoral brasileiro. Vamos lá? Pode conferir, hein? O ponto mais ao sul está bem fácil. Esse ponto aqui. Que é o Arroio Chuí, que fica no Rio Grande do Sul. O que é arroio, professor? Arroio é tipo arroz? Não, arroio é foz. Aqui tem um rio e a foz desse rio é onde nós detectamos o ponto mais ao sul do Brasil. Deixa eu responder uma pergunta aqui bem legal que foi feita. Ó. Por que a fronteira do Uruguai e da Argentina não é preocupante? Olha, todas são. Todas as fronteiras são preocupantes. Durante a aula eu destaquei alguns lugares que são pontos assim de maior tensão, mas sem dúvida nenhuma, fronteira com a Argentina, com o Uruguai, é que depende muito do que tem no país ou do interesse que o país tem das pessoas entrarem no Brasil, saírem do Brasil. No caso do Paraguai eu mencionei por conta da questão dos impostos. Certo? Ficou respondido? Belezinha? Top! Arroio Chuí, ponto extremo sul. Vamos ver se meus alunos estão craques aí. Que outros nomes que eu posso chamar para sul? Sinônimos de sul. É o ponto mais o quê? Começando com a letra M. É o ponto mais meridional. Muito bem. Ponto mais boreal também poderia, mais austral. Boreal é norte. Meridional, austral ou sul. O ponto mais ao norte agora. O ponto mais ao norte não é este, ó. Existe uma expressão antiga, não sei se vocês já ouviram falar, que a galera falava assim, ó, eu conheço o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque. O Oiapoque é o ponto mais ao norte do litoral brasileiro, que fica ali no estado do Amapá, o Oiapoque, e ele é o ponto extremo do litoral brasileiro. Mas o ponto mais ao norte do Brasil, ele fica aqui, ó, nesse local, que é em Roraima, é o Monte Caburaí, que fica em Roraima, é o ponto extremo norte do Brasil. É o Monte Caburaí. Tem uma nascente de um rio, é bem a nascente desse rio, que chama Nascente do Rio Ailã, que fica no estado de Roraima, ou Roraima. Monte Caburaí, a nascente do rio Ailã, é o ponto mais setentrional do território brasileiro. Setentrional. Ponto mais setentrional do território brasileiro. O ponto mais oriental, o ponto mais ao leste, olha só, fica aqui no estado da Paraíba. É a Ponta do Seixas. Senhor, o que é isso? Ponta? Ponta do Seixas? Fica no estado da Paraíba.
que é isso, Ponta dos Seixas? Na verdade, é como... Sabe quando você vai na praia e tem umas pedras assim? E às vezes tem uma ponta que as pessoas gostam de ir lá para tirar foto, mas vem umas ondas alucinantes querendo te derrubar. É um lugar como esse que fica lá na Paraíba. É o ponto do território brasileiro, né? O ponto do território continental brasileiro que fica mais a leste. É o ponto mais oriental do Brasil. Oriental. Lembra que oriental é pro lado do Japão. Na direção do Japão. E o ponto mais ocidental, ele fica no estado do Acre. Olha lá, essa bolinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Vou puxar a setinha para cá que fica mais fácil de enxergar. E é a nascente de um rio também, galera. É a nascente do rio Moa. Nascente do rio Moa, que fica no Acre. Então ali tem uma área assim mais elevadinha, tal, como se fosse uma montanha, né? E ali tem a nascente de um rio. É o ponto extremo oeste do território brasileiro. Ou é o ponto mais ocidental do território brasileiro. Bom, agora que nós temos os pontos extremos do Brasil, eu vou pedir a ajuda de vocês, todos aí, meus queridíssimos alunos, para números. Então já vai pesquisando aí, que na hora que eu perguntar eu quero a resposta na hora, hein? Na hora. Qual é a extensão do Brasil em linha reta do Monte Caburaí até o Arroio Chuí? E a extensão em linha reta, o tamanho aí em linha reta, em quilômetros, da Ponta dos Seixas até a nascente do Rio Moa, que fica no Acre. Então vamos lá, fazer uma linha aqui. Eu quero saber essa distância, quanto que dá em quilômetros. Alguém já tem aí a resposta? Sempre já vai assistindo e vai pesquisando as coisas. E essa daqui. No aguardo. R$ 4.394 seria qual? Norte-sul ou leste-oeste? Norte-sul. Norte-sul. Então 4.394 km. E agora falta no sentido leste-oeste, dos pontos extremos aí. 4.000... Não, isso aqui é surpresa, hein? Fala sério, galera. 4.319 km. Vocês sabiam que o Brasil praticamente tem o mesmo tamanho norte-sul e leste-oeste, de ponta a ponta? Interessante, né? Porque às vezes a gente olha, dá a impressão de que ele é maiorzinho assim no sentido norte-sul. Realmente ele é, mas é bem pouca a diferença aí de extensão. Mas por que eu estou pondo esses números, sendo que nem eu sei decor? Gente, imagina um país que para você sair de um ponto ao outro do país, você precisa percorrer mais de 4.000 quilômetros. Uma distância suficiente para você passar por vários países europeus. Dá para fazer uma trip muito louca na Europa. E essa mesma distância você teria que percorrer do Brasil de uma ponta a outra. Ou então 4.394 quilômetros em linha reta, hein? No sentido norte e sul do Brasil. Então essa é a primeira parte. Falamos sobre o território e as fronteiras brasileiras e levantamos algumas questões também em relação à preocupação com cuidado, né? A preocupação ou cuidado com as nossas fronteiras e até projetos que já foram feitos com o intuito de cuidar melhor das nossas fronteiras. Agora, a segunda parte, nós vamos falar sobre o nosso litoral. E eu vou contar para vocês um negócio aqui bem legal, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Antigamente, o que vocês acham que acontecia se um navio, então vem vindo um navio aqui, ó, uma caravela, navegando calmo e tranquilamente em direção ao Brasil, e vamos dizer que nessa época o Brasil era controlado e comandado por Portugal e que essa fosse uma caravela da Holanda, por exemplo. Até onde ela poderia chegar, pessoal? Quero ouvir a resposta, quero ver a resposta de vocês aí nos comentários, hein? Até onde, hein? Será que ela podia vir e de repente dar um rolê aqui? Opa!
opa, voltar, dar uma zoada na gente? Ou será que existia algum sistema de proteção no nosso litoral que, no mínimo, faria com que essa embarcação tivesse um pouco de cuidado de chegar? Será que dava para vir até a ponta dos Seixas? Será que era possível vir aqui, ó? Opa, e aí, galera? E saía fora, ameaçando a gente? Olha, gente, a resposta está desenhada aqui na tela. É isso mesmo que você está pensando. Até onde? Até onde alcançava o tiro dos canhões. Então, se a bala do canhão chegasse até aqui, nenhuma embarcação seria maluca de adentrar essa linha imaginária, que é a linha imaginária de proteção do litoral brasileiro. Com o passar do tempo, os canhões foram substituídos pelo quê, gente? Por exemplo, que hoje os Estados Unidos têm, a Rússia tem, muitos países têm. Foram substituídos por lançadores de mísseis. Mísseis. E você está sentado aí, cuidado para não cair da cadeira. Existem mísseis hoje que conseguem simplesmente serem lançados dos Estados Unidos e atingir a Rússia. São os famosos mísseis balísticos intercontinentais. Então, enquanto tinha o tiro do canhão, cada país delimitava a sua fronteira mar adentro, porque não existe só a fronteira terrestre. Existe também essa fronteira, vamos chamar de fronteira por enquanto, ela tem um outro nome, a sua fronteira de proteção. Então isso aqui, que eu estou mostrando para vocês, é território de quem, galera? Ou será que qualquer país pode vir, por exemplo, instalar uma plataforma de petróleo aqui? Respondam essa para mim aí no chat. É território brasileiro. E hoje, será que é o tiro do canhão que delimita? Não poderia ser, né? Chegou um momento que os países tiveram que se reunir, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora, e fazer uma convenção. Então lá na ONU, eles fizeram uma reunião chamada de Convenção Internacional sobre os Direitos do Mar. Convenção Internacional sobre os Direitos do Mar. Olha, gente, eu vou contar para vocês aqui, sinceramente, ainda bem que fizeram essa convenção, porque senão, eu acho que quem seria dono de tudo, inclusive do fundo dos oceanos e todos os mares, seriam os países mais poderosos militarmente. Então lá eles estabeleceram nessa convenção uma reunião com todos os países que tinham litoral e determinaram algumas medidas que foram estabelecidas. E essas medidas eu vou fazer primeiro aqui bem pequenininho e depois eu vou fazer aqui ao lado como se fosse um perfil. Vamos começar com ela bem pequenininho. Primeira medida importante. Até onde vai a fronteira, entre aspas, do mar de um país? Bom, ficou estabelecido, vou pedir ajuda de vocês também para conversão aí, tá? Então vão acompanhando, pesquisando na internet, que uma faixa bem estreitinha, que vocês estão vendo aqui, ela é território do país. O que isso significa? Que o país tem total soberania sobre essa faixa, galera. Professor, seja mais claro, por favor. Opa! Serei. Isso significa que se entrar alguma embarcação aqui, pessoal, e o Brasil falar vaza, e ela não vazar, o Brasil tem o direito de abater. Isso mesmo, o Brasil tem o direito de abater. Ele pode dar um tiro primeiro de aviso, que é do lado da embarcação, e daí fala assim, vaza. Não, eu quero ficar aqui, eu quero fazer um furo aqui, cavar Não, tchau. E se não sair fora, o Brasil tem o direito de abater. Porque é a mesma coisa que um avião venezuelano entrar no território brasileiro. Então, começa por aí. Não são 500 quilômetros, mais uma chance aí para vocês. Eu vou colocar o nome dessa primeira faixinha, tá? Vou tentar usar as cores aqui. O nome dessa primeira faixinha, essa primeira faixinha aqui,
é chamado de mar territorial. Mar territorial. Definido por convenção, como eu já falei para vocês, e o tamanho dele é de 12 milhas náuticas. Vai, sem chutar, galera, vai ter que pesquisar. 12 milhas náuticas. Quanto equivale 12 milhas náuticas? Agora tá fácil. É só usar um conversor aí de milhas náuticas na internet e me falar. 12 milhas náuticas. Mar territorial. Vou esperar vocês mandarem a resposta. Quanto que dá isso em quilômetros? A galera já está mandando aproximadamente 22 quilômetros. Esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar e destacar para vocês. O mar territorial. Mas não é o único ponto que tem não, tá? Faixa que tem. Além do mar territorial, imagina o seguinte. Sério, galera, pensa comigo. Vou no desenho aqui, ó. Um barco vem, hoje um barco mais moderno, tá? Ou um jet ski. Imagina um cara sair com um jet ski lá da Bélgica, com colete à prova de balas e com um fuzil pendurado nas costas. E ele vem doidão aqui pro Brasil. Um jet ski. Se ele entrar aqui, a gente vai chegar nesse dos que é quase 500 quilômetros. Na verdade, 340 e pouco. Se ele chegar aqui, ele pode entrar aqui dentro dessa faixinha? Quem tá vendo ao vivo responde no chat. Quem tá vendo gravado responde nos comentários. Ou vai respondendo de cabeça. Não pode, né? Senão o Brasil vai meter um tiro no cara aí. E se ele fizer isso, ó? Desavisado. Acelerando com tudo. Aí para bem aqui e dá um cavalinho de pau. Como que o cara vai saber o momento que ele está entrando? Ah, porque existe uma faixa adicional. Essa faixa adicional também tem... Acompanha comigo, galera. Tá exagerado no desenho, tá? Eu não consigo fazer na escala perfeita, que senão seria muito pequenininho. Também tem 12 milhas náuticas. Então, a partir do litoral, já são 24 milhas náuticas. 24 milhas náuticas. Essa segunda faixinha aqui, ó, essa segunda faixinha é chamada de zona contígua. Zona contígua. O que é isso, professor? Vou explicar. Tem 12 milhas náuticas também, que equivale a mais 22 quilômetros. A zona contígua, pessoal, é como se fosse um sinal amarelo. É uma área onde o Brasil pode já fazer fiscalização. Então, se tiver uma embarcação entrando, um submarino, um jet ski, um avião, mesmo o avião também, viu, gente? Eu não comentei, mas isso é território brasileiro. Um avião não pode sobrevoar aqui sem nossa autorização. Na zona contígua é onde começa a conversa com quem está entrando ali. É onde passa a ter a fiscalização. Olha, você está entrando em território brasileiro. Nos próximos metros ou nos próximos quilômetros você vai adentrar o mar territorial brasileiro. Então a Marinha brasileira, ela fala que você saia daqui e tudo mais. Se tiver alguém assistindo esse vídeo gravado e for da Marinha, tiver conhecimento jurídico sobre isso, pode compartilhar seu conhecimento também, tá? Os meus alunos vão adorar saber sobre isso, né, moçada? É legal. Quem sabe esse vídeo chegue até algumas pessoas que têm mais conhecimento jurídico e pode melhorar até o nosso conhecimento sobre o assunto. Então tá aí, ó, zona contígua. Até aqui tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Agora tem um outro negócio. Como vocês devem saber, a maior parte do petróleo brasileiro ele é extraído nas bacias que ficam na nossa plataforma continental. Então nós temos reservas de petróleo aqui no Nordeste, nós temos bastante reserva de petróleo no Sudeste, na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Só que o petróleo, como vocês estão vendo, ele não está necessariamente dentro do nosso mar territorial. Tem reservas de petróleo que ficam centenas de quilômetros mar adentro.
E uma das coisas que ficou estabelecida na Convenção Internacional sobre os Direitos do Mar é que uma faixa bem mais extensa agora, como vocês podem ver, ó, uma faixa bem mais extensa. Deixa eu aumentar aqui, que ficou muito pequenininho ainda. Ó. Vou aumentar, vamos exagerar. Ó, uma faixa bem mais extensa. Chamada, essa faixona que vai desde a linha de base. O que é linha de base? É quando a maré está baixa, você vai andando em direção ao mar, você pisou no mar, começa a contar a partir dali. Ali é a linha de base. Então toda essa faixa que vocês estão vendo aqui dentro é chamada de Zona Econômica Exclusiva. Zona Econômica Exclusiva. A Zona Econômica Exclusiva, galera, ela tem 200 milhas náuticas. Eu quero em quilômetros agora, hein? Vamos ver quantos segundos que vai demorar para alguém me mandar aí em quilômetros. Quanto que tem 200 milhas náuticas, galera? Vai, manda aí para mim. Isso é a partir lá da linha de base que eu falei para vocês. Quanto que dá isso em quilômetros? 200 milhas náuticas. Boa! 370 quilômetros a partir do litoral. Então, o que acontece na Zona Econômica Exclusiva? Vamos ver se vocês sabem responder essa, hein? Eu vou fazer a pergunta, vou contar 2 segundos e vou responder. Você vai respondendo de cabeça. Será que na Zona Econômica Exclusiva um barco pode entrar e dar um rolê? Resposta: sim, pode sim, sem problemas. Será que uma embarcação de outro país pode entrar aqui e pescar? Olha, na maioria dos casos, sim. Porque o peixe é um recurso que está no mar. Ele pertence ao mar, ele não pertence ao território, ao chão. Será que um navio pode vir e pescar lagosta que está andando lá no chãozinho? Aí não. Será que um país, outro país, pode vir instalar uma plataforma de extração de petróleo aqui? Não. O direito econômico do subsolo marinho, desta parte toda que está em verde, pertence ao país, pertence ao Brasil. Então, plataformas de exploração de petróleo apenas brasileiras ou com a autorização e a concessão do Brasil, obviamente. Aí vem a parte mais legal da aula, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou deixar também disponível para vocês, galera, uma apresentação que eu fiz em PowerPoint super completo, acho que tem uns 100 slides, não lembro. E também um link para um vídeo chamado Amazônia Azul, que é muito legal também, que eu explico em detalhes algumas coisas que não dá tempo de falar aqui, porque o objetivo é a aula não ser muito longa, tá? Vocês estão curtindo, gente? Manda aí para mim nos comentários, vocês estão gostando, estão copiando no caderno de vocês. Da hora esse assunto, né? Eu acho super legal. O que acontece, galera? O Brasil tem ilhas? O Brasil tem ilhas? Tem ilha do Brasil que fica bem longe do litoral? Tem, hein? Qual que é a mais famosinha? Fica longe aqui assim, ó. Um arquipélago. Fernando de Noronha. Mas e aí nesse caso, hein? Quem que comanda isso aqui? Olha, tudo que tem no território tem lá. De arrepiar, né? Vai falando de cabeça aí o que tem, ó. Tem mar territorial. Ah, não, senhor, mentira. Verdade, gente. Tem zona contígua. E o mais da hora de tudo, tem zona econômica exclusiva. Caraca, mano, que top! Então significa que o Brasil pode explorar petróleo em toda essa areona aqui? Sim. E eu não sei se vocês sabiam disso, nesse outro vídeo que eu falei pra vocês, eu vou explicar melhor. O Brasil tem umas ilhas, gente, que é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Tão longe, hein? Longe, longe, longe. São 2 rochedos pequenininhos e o Brasil foi lá e reivindicou.
Para não virar palhaçada, lá na convenção da ONU, eles fizeram uma regra. Falaram assim, olha, um país não pode pegar um pedaço de rocha no meio do oceano e falar que é dele. Para ser considerado do país, tem que ter gente morando em caráter permanente. Não, comenta, galera. Vocês não ficaram de cara agora? Tem que ter gente morando. E sabe o que o Brasil fez? Você que acha que o Brasil é bobo? Ele colocou uma base da Marinha lá. Fez um farol, fez uma casinha e a cada não sei quantos dias, quantos meses, vão trocando as pessoas que ficam morando lá. Sempre tem gente morando lá, em caráter permanente. Genial! E o Brasil conseguiu fazer isso aqui, ó. Então nós temos aqui, tem uma outra área aqui, tem outra área aqui, outra área aqui. Muito legal, né? E assim o Brasil conseguiu ter a sua autonomia econômica de exploração. E isso, tem várias ilhas, né? Comentou aqui, tem uma ilha cheia de cobras. São tudo ilhas brasileiras. São reivindicadas pelo Brasil. Essas que são muito próximas, nem precisa ter gente morando, porque ela já está dentro da zona econômica exclusiva. Agora as mais distantes precisa fazer isso. E alguns países, gente, como China e Japão, eles estão construindo ilhas artificiais bem longe do seu território, colocando gente para morar justamente para reivindicar uma área exclusiva, tanto para pesca de recursos que ficam no fundo do mar, mas principalmente para exploração de petróleo e gás. Como eu prometi para vocês, eu vou fazer aqui ao lado, não vai ficar muito grande, tá? Vai ficar pequenininho, um perfil. Todos os países podem fazer isso. Respondendo a sua pergunta. Todos os países podem fazer. Legal, né? É que não é todo mundo que tem tecnologia para isso. Ó, tô desenhando aqui o fundo do mar. Vai de novo, ficou feio. Ó, peguei um trecho aqui de um país, tal, aí começa. Esse é o fundo do mar, hein? Ó que louco, galera. Vou até fazer com uma corzinha aqui diferente. Então aqui tá o país, aqui já é o mar. O relevo submarino, ele tem seus nomes também, viu? Essa aula é bem completa, hein? Nossa, meu Deus do céu. Ele tem os seus nomes também. Ó, vai ficar assim, acho que dá para entender. Por exemplo, aqui está o continente, ó, continente. Aqui existe uma parte que é mais rasa, geralmente ela tem até 200 metros de profundidade, mais ou menos. Essa parte aqui, no relevo, é chamado de plataforma continental. Plataforma continental. Aí tem esse desnível enorme aqui, é o talude. Eu vou falando, colocando só as iniciais, mas é bom depois para vocês poderem estudar lembrando os nomes. Talude, plataforma continental, talude. E aqui são as planícies abissais, que é o fundo do mar. Planícies submarinas, planícies abissais. Às vezes tem uma fossa. Fossa é uma parte ali, devido ao contato das placas, fica uma parte bem profunda mesmo. A mais profunda do mundo é a Fossa das Marianas, que fica lá no Pacífico, próximo ao Japão, ali, as Filipinas. Fossa. E às vezes tem ilhas, né, gente? Olha uma ilha aqui, ó. Quem nunca pensou, a ilha é a ponta de uma montanha que fica submersa. A pontinha dela é uma ilha. Às vezes tem ilhas vulcânicas. Muitas vezes elas são formadas por dorsais, que são áreas de contato de placas tectônicas no fundo dos oceanos. Recapitulando, continente, plataforma continental, talude, planícies abissais, que é o alto mar mesmo. Aqui seria as fossas, as dorsais, que geralmente são formadas pelo contato de placas. Eu falei choque, não, na verdade é pelo afastamento de placas normalmente, tá? São áreas divergentes ali. Daí vai saindo lava, vai crescendo e às vezes formam até ilhas. Olha a parte final, hein? Parte final. Valeu a pena prestar atenção até aqui. Olha só. Segundo o conselho lá que eles tiveram, lá a conversa que eles tiveram, alguns países falaram o seguinte, viu, mas e se tiver petróleo? Olha bem pro desenho, pessoal. E se tiver petróleo aqui?
ou bem aqui, assim, eu não vou poder explorar. Aí eles fizeram uma regra. Bom, se esse petróleo estiver aqui, olha no meu desenho, ó. Vou fazer umas linhas aqui bem fortes, marcantes, ó. Vai lembrando, hein? Mar territorial. Zona contígua. E zona, tudo isso, hein, ó, daqui até aqui. Zona econômica exclusiva. Olha onde está o petróleo. Olha onde está o petróleo. E aí? Aí eles falaram o seguinte, nesses casos, se tiver petróleo na plataforma continental é relevo, que vai além das 200 milhas náuticas da zona econômica exclusiva, então se tiver petróleo além das 200 milhas náuticas, mas ainda na plataforma continental, o país pode fazer um trabalho de pesquisa, um levantamento do fundo do mar e apresentar isso para a ONU, para o Conselho decidir, em alguns casos, ampliar a zona econômica exclusiva além das 200 milhas náuticas. Ampliação da zona econômica exclusiva. O Brasil entrou com uma petição, alguns anos atrás, e ele conseguiu ampliar um pouquinho a sua zona econômica exclusiva, mas não tanto quanto ele gostaria. Essa área aqui, gente, não sei se vocês vão entender, eu espero que sim. Essa área que eu vou fazer aqui de roxinho, ó, estão vendo? Essa área que seria a possível expansão, ela é chamada de plataforma continental jurídica. Professor, simplifica para mim, por favor, vou simplificar. O que seria isso? Uma área que é plataforma continental, o relevo, mas não é zona econômica exclusiva. E o país ele quer ampliar a zona econômica exclusiva até ali, para poder explorar petróleo, principalmente do pré-sal, que são as reservas de petróleo, que são bem profundas, que elas ficam em áreas abaixo de uma camada de sal e geralmente já está próximo ao talude ou está além das 200 milhas náuticas da zona econômica exclusiva. Então isso seria a plataforma continental jurídica. E para terminar, acho que eu já falei para terminar 70 vezes, como essa área toda, vamos usar um azul bem clarinho, ó. Como essa área toda aqui, galera, ó, essa área toda aqui, ela é muito importante, tudo isso aqui, ó, é uma área muito importante, é uma área que tem mais ou menos o tamanho da Amazônia e tem uma grande biodiversidade, é rica em biodiversidade. Como essa área toda, galera, ela é muito importante por esses motivos que eu falei para vocês, ela passou a ser chamada, essa área toda aqui, de Amazônia azul. Não tem nada a ver com a Amazônia, gente. Nada a ver com a Amazônia. O que tem a ver é que o tamanho é mais ou menos parecido, a importância ela é parecida, a riqueza de recursos naturais, a biodiversidade ela é muito grande. Então é por isso que é chamado de Amazônia azul. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre esse tema, tá? Deixem aí os comentários de vocês, quem está vendo o vídeo no YouTube, quem está revendo para estudar.